Nessa aula, vamos estudar um pouco sobre as funções. Então, primeiramente, vamos tentar entender as funções de um jeito um pouco mais informal e depois a gente usa um pouco mais do rigor matemático. Uma função, ela pode ser entendida como a relação entre duas variáveis ou uma associação entre duas grandezas. Por exemplo, a gente pode associar a quantidade de quilogramas de tomate comprado com o preço a ser pago. Por exemplo, nesse caso fictício, o quilo do tomate é R$ 5,00. Então, comprando a quantidade de 1 quilo, a gente paga R$ 5,00. Consequentemente, ao comprar 2 quilos de tomate, pagamos R$ 10,00. Ou seja, existe uma associação direta entre essas duas grandezas, a massa e o preço. Então, por exemplo, a gente pode montar uma tabela associando essas duas informações. 1 quilo é R$ 5,00, 2 quilos é R$ 10,00, 3 quilos é R$ 15,00, 5 quilos é R$ 25,00. Para calcular o preço em termos da massa, essa conta aqui que a gente está fazendo. A gente está multiplicando a massa por 5. Então, supondo que pegamos uma quantidade de 2,352 kg. Qual será o preço a ser pago? Podemos reescrever essa primeira expressão como uma função, onde o preço é o nosso f de x e a massa é o nosso x, que é a nossa variável. Então, por exemplo, para esse valor aqui de x, a gente simplesmente substitui o valor ali no lugar do x e calcula. Fica 5 vezes 2,352, que dá esse valor aqui. Então, isso aqui é uma função que está relacionando a massa com o preço. Podemos visualizar esse mesmo problema relacionando dois conjuntos. Por exemplo, o conjunto massa com o conjunto preço. Aqui a gente tem que cada valor de massa se relaciona com o valor de preço, da mesma forma que a gente viu anteriormente. Podemos chamar esse conjunto de A e esse conjunto de B, por exemplo. Com isso, vamos ver agora uma definição mais formal do que é uma função. Sejam A e B conjuntos não vazios, função é uma relação de A em B, se e somente se associar cada elemento x pertencente a um único elemento f de x pertencente a B. Então, a minha função f de x, ela é o que relaciona esse conjunto A com esse conjunto B. E cada elemento de A deve ser associado a um único elemento de B. Ou seja, se eu tiver um elemento de A que está associado a dois elementos de B, isso aqui não é uma função, porque é necessário que cada elemento de A seja associado a um único elemento de B. Nesse outro exemplo, temos outro problema. Apesar de cada elemento de A estar sendo associado com um elemento de B, aqui a gente tem um elemento que não está sendo associado com ninguém. E para ser função, a gente precisa que todos eles estejam associados. Então, isso aqui também não é uma função. Então, agora a gente viu o que é e o que não é uma função. Agora eu vou explicar os conceitos de domínio, contradomínio e imagem. Domínio, ele é o conjunto A, ou seja, é o conjunto no qual o x está definido. O contradomínio, ele é o conjunto B, o conjunto no qual o f de x está definido. E a imagem, ela é aquele conjunto no qual a gente tem necessariamente uma associação. Por exemplo, aqui, y1, y2 e y3 estão sendo associados com o conjunto A, enquanto que o y4 e o y5, eles não estão sendo associados. Então, eles não fazem parte da imagem. Eles fazem parte apenas do contradomínio, porque o contradomínio é todo o conjunto B, enquanto que a imagem é apenas esses carinhas aqui que estão, de fato, associados com o conjunto A. Então, agora que já entendemos o conceito de domínio, contradomínio e imagem, vamos voltar ao exemplo anterior e definir essas coisas. Agora, voltando ao nosso exemplo inicial dos tomates, vamos definir aqui o nosso contradomínio, domínio e imagem. Então, aqui temos que o nosso domínio ele é definido por 1, 2 e 3, que é o conjunto A. Enquanto que o nosso contradomínio, ele é definido por 5, 10 e 15, que é aqui o conjunto B. E a nossa imagem, nesse caso, ela é igual ao contradomínio, 5, 10 e 15. Para finalizar, vamos fazer uma análise do domínio de uma função real. Nessas funções, o domínio é definido por aqueles valores reais de x em que a função f de x existe. Ou seja, precisamos tomar cuidado com as restrições que uma função pode ter. Temos duas restrições.
A primeira é quando o denominador for nulo. Por exemplo, 3 divididos por 0. A divisão por 0, ela não existe, ela é uma indeterminação. O outro caso é quando a gente tem uma raiz de índice par de radicando negativo. Por exemplo, raiz de menos 4. Isso aqui não é definido no conjunto dos reais, por isso que também é uma restrição. Para ficar mais claro, vamos definir o domínio de algumas funções. Então, aqui nesse primeiro exemplo, temos a f de x igual a x mais 2. Aqui não temos nenhuma restrição, nenhum desses problemas que a gente acabou de ver acontece nessa função. Logo, o nosso domínio ele é definido por todo o conjunto dos reais. Então, a gente pode simplesmente escrever assim, D igual conjunto dos reais. Agora, um segundo exemplo. Aqui temos f de x igual 3x mais 7 divididos por x. Aqui já é um pouco diferente, porque a gente tem esse x aqui no denominador e a gente acabou de ver que a gente não pode ter divisão por zero. Ou seja, aqui a gente tem uma restrição. O x, ele não pode, em hipótese alguma, ser igual a zero. Então, nossa restrição é essa aqui. X deve ser diferente de zero. Então, podemos escrever nossa resposta de duas formas diferentes. Primeiro, o domínio igual ao conjunto dos reais menos o elemento zero. Ou, a gente também pode escrever nesse formato aqui de baixo. Domínio igual, abre chaves, x pertence aos reais, tal que x deve ser diferente de zero, que é só colocar ali o símbolo de diferente. Então, é só um jeito mais formal de dizer que a nossa função não pode ter o x igual a zero. Agora, vamos resolver o último exercício. F de x igual 8x menos 5 raiz de x menos 2. Aqui também temos uma restrição, que está envolvida aqui com essa raiz. A gente viu que não existe raiz negativa definida no conjunto dos reais. Logo, esse número aqui dentro da raiz, obrigatoriamente, ele tem que ser positivo. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Logo, o que a gente faz é simplesmente escrever isso. X menos 2 deve ser maior ou igual a zero. E daí a gente resolve essa equaçãozinha aqui. Então, fica x tem que ser maior ou igual a 2. Então, sempre que x for maior ou igual a 2, essa raiz aqui ela vai ser positiva, e daí a gente não vai ter nenhum problema. Então, o domínio da nossa função pode assumir qualquer valor de x, desde que o x seja maior ou igual a 2. Podemos dar a nossa resposta de um jeito mais formal, escrevendo domínio igual x pertence ao conjunto dos reais, tal que x deve ser maior ou igual a 2. Então, estão resolvidos os nossos exercícios.